Oi pessoal, tudo bem? Eu vou iniciar essa aula então fazendo um pequeno fechamento da primeira unidade da nossa disciplina. Então, como vocês estão lembrados, essa unidade é dedicada à compreensão da natureza das emoções, né? O problema principal que eu tentei responder nas três aulas é o que são emoções. E vocês viram que para responder essa pergunta é necessário observar componentes, né, que eu chamei das emoções. Então, as diferentes teorias sobre a natureza das emoções elas lidam com esses diversos componentes. Alguns teóricos enfatizam a ideia que as emoções elas são ligadas ou têm a sua natureza, né, essencialmente vinculada e, portanto, para dizer o que é uma emoção, né, nós precisamos observar, por exemplo, as reações fisiológicas, como no caso do William James, né, ou como no caso do Robert Solomon, né, ele diz que emoções são essencialmente pensamentos ou juízos, e, portanto, as reações não importam tanto, né, o que acontece no corpo, o que importa é como nós interpretamos as reações corporais. Tem outras teorias que já insistem, né, que o componente comportamental é mais importante, que não é apenas o juízo, né, mas o juízo associado com um certo desejo, um certo estado conativo. Então eu procurei apresentar assim para vocês um conjunto dessas teorias para vocês verem como é uma área disputada, uma área que tem muito ainda não existe uma teoria, digamos assim, consolidada, né, nesse campo e várias abordagens, né, têm disputado. No material escrito vocês vão ver que tem outras ainda que eu não mencionei nas aulas, né, mas eu acho que essa apresentação inicial que foi oferecida, né, ela é suficiente para vocês terem uma ideia assim introdutória do que são emoções, né? E como se tem sido dentro da filosofia, como que a natureza das emoções tem sido abordada, tem sido caracterizada por distintas tradições filosóficas, né? Eu vou na aula de hoje, assim, eu vou procurar resumir o que foi discutido, né? E tornar bem claro para vocês esse problema, né, e como eu procurei, seguindo alguns autores, respondê-lo. Mas eu queria fazer uma segunda tarefa também, que é mostrar por que é importante, né, para vocês que estão iniciando o curso agora. É um pouco difícil entender por que filósofos se ocupam tanto em dizer o que são as emoções, né? E essa é uma questão que tem impacto, assim, ela é importante para outros campos da filosofia. Então, para a teoria das emoções também, né? Mas em outras áreas em que as emoções são enfocadas, então eu vou tentar chamar a atenção de vocês hoje para alguns desses outros domínios em que as emoções faz diferença, né? O modo como nós entendemos as emoções. Então, na primeira parte aqui, para encerrar a discussão sobre a ontologia das emoções, eu queria ler para vocês um trecho desse livro aqui do Jess Prince, né, se chama Gut Reactions. Bem no início, na introdução do livro, ele diz, eu vou ler para vocês aqui uma passagem, é uma meia página, assim, só para que vocês memorizem assim, definitivamente a ideia de como se faz, ou como se pode responder a pergunta pela natureza das emoções. Então ele diz assim, se chama elementos das emoções. Emoções são tipicamente disparadas por eventos externos. Você pode ter uma resposta emocional ao ganhar um concurso, por exemplo, uma disputa. Você pode ter uma resposta muito diferente quando você perde uma disputa. Considere todas as mudanças internas que ocorrem quando tais eventos acontecem. Quando, por exemplo, nós ganhamos ou perdemos uma coisa que nós queríamos muito. Primeiro, há um pensamento.
Talvez seja a compreensão que você ganhou um prêmio muito disputado, né, muito cobiçado. Talvez seja a compreensão, você se dê conta que o prêmio que você desesperadamente queria ganhar se foi. Você não conseguiu, né, ganhar esse prêmio. Então, depois disso, né, uma corrente, uma onda de mudanças fisiológicas acontecem. Então, a primeira coisa que ele chama a atenção, então, tem o pensamento que eu ganhei o prêmio ou que eu perdi uma coisa que eu tanto queria. E em seguida, uma onda de mudanças fisiológicas acontecem. Você percebe que você ganhou o prêmio, a sua boca fica se abre, né, e você solta um grito incontrolável. O seu rosto fica vermelho, fica rosado, os seus olhos ficam brilhando, o seu coração pode começar a pular assim de felicidade. E se as notícias forem ruins, se você perdeu, o seu coração pode ficar mais lento, né? Um nó pode se formar na sua garganta e lágrimas podem vir ou fluir, né, dos seus olhos. Esses dois eventos possíveis podem também disparar efeitos na sua atenção, naquilo que você está observando e na sua memória. Ganhar, por exemplo, pode evocar da memória a cena de novas possibilidades, memórias de conquistas passadas e pensamentos de satisfação podem fluir na sua cabeça. Perder, então, se você ganha, né, o que a memória vai puxar são experiências de alegria, de vitórias passadas, né, de autocongratulação. Perder pode fazer você ser atirado dentro de uma zona cinzenta. Você pode ser engolido por memórias de desapontamentos, de tristezas. Você pode se sentir sufocado debaixo de um peso enorme de pensamentos, né, de uma autoimagem piedosa, né, de você mesmo. Os eventos, então, podem também estimular você. Esses eventos podem também estimular você a agir. A vitória, quando você ganha, né, o concurso, pode impelir você a saltar, né, a dar um pulo assim, de alegria. A perda pode fazer você rastejar, assim, se esconder. E, naturalmente, todas essas mudanças são ocasionadas por sentimentos conscientes, como, por exemplo, uma pontada, né, que você sente, ou um sino, né, como se fosse um sino pesado disparando, né, no momento em que a notícia é apresentada para você. Então, esse é um episódio, né, que ele descreve de alguém ganhando ou perdendo, para mostrar qual é o tipo de pensamento, qual é o tipo de memória, qual é o tipo de reação comportamental, qual é o tipo de sensação corporal que acompanha, né, que é o tipo de reação fisiológica. E ele resume, então, termina a passagem dizendo assim: episódios emocionais típicos, como esses dois cenários descritos acima, contêm uma série de componentes. Eles contêm pensamentos, mudanças corporais, tendências de ação, modulações de processos mentais, tais como atenção e também ou memória, né, e sentimentos conscientes. Mas quais desses elementos qual desses elementos é a emoção, né? Essa é a pergunta, então, que as teorias, as ontologias das emoções, a metafísica da emoção também se chama assim, né, procura responder. E vocês viram, então, que os diferentes filósofos eles vão tomar alguns desses itens, né, e vão tentar construir teorias ou baseado no componente do pensamento, do juízo avaliativo, né, ou baseado no componente fisiológico da
da consciência, da percepção de mudanças corporais, como fez William James, ou no componente de crença e desejo, né, o desejo que é esperar que certas coisas se deem, né, aconteçam, e assim sucessivamente. Então tem uma série de teorias. Eu acho que agora, no final dessa primeira unidade, deve ter ficado claro para vocês, e vocês vão conseguir navegar, né, eu não vou explorar todas, mas vocês vão conseguir a partir daqui entender bem, né, como é que se estruturam essas teorias. Agora a segunda pergunta que eu queria responder e discutir, né, com vocês é por que é importante fazer esse tipo de análise cognitivista ou não cognitivista das emoções. Cognitivistas são aquelas teorias que tendem a defender que as emoções elas têm uma natureza intencional, têm uma intencionalidade envolvida e, portanto, elas representam, elas reportam, né, elas nos mostram o mundo como sendo de um certo modo, e as não cognitivistas tendem a caracterizar as emoções como sendo respostas que não têm estados intencionais, elas são como sistemas de alarme, né, de reações fisiológicas diante de acontecimentos, né, ao nosso redor. Quando eu sinto medo, por exemplo, né, eu tenho uma reação, e essa reação então é um sinal que eu vou interpretar, né, como sendo ela interpreta para mim, né, e a minha consciência é a própria emoção, como diz o William James. Por que essas teorias então são importantes? Primeiro, vocês estão familiarizados com a história da filosofia, né? Vocês vão ver que tem grande parte da história da filosofia foi construída assim sustentando, né, ou defendendo a tese que emoções, elas na ética, por exemplo, vão encontrar a tese que as emoções atrapalham os nossos juízos morais. Elas atrapalham por quê? Porque normalmente quem defende essas teorias pensa que as emoções são como impulsos, assim, são como estados que tomam conta, né, que a pessoa não tem nenhum tipo de controle cognitivo. Então a emoção é uma espécie de reação cega, automática. E de fato, né, se vocês pensarem assim, então toda vez que eu sentir compaixão, eu estou tendo uma reação que é completamente irracional, né, que não tem nenhum tipo de mecanismo, né, cognitivo de monitoramento do que está acontecendo com pessoas sofrendo, chorando, né, na minha frente, coisa assim. Então não tem como dizer que aquilo que a pessoa fez, né, nessa situação tem algum estatuto moral, porque ela simplesmente foi tomada, né, por um sentimento e fez caridade ou ajudou a pessoa, né, mas não foi porque ela concluiu que seria algo bom, né? Agora, se vocês pensarem que as emoções são mais do que reações fisiológicas, que elas são processos, de fato, elas ensinam a perceber e capturar certos traços da realidade, então fica fácil ver que a compaixão também ela não é só um sentimento cego, assim, uma comiseração, né, uma pena que dá da pessoa, né? Ela também está te mostrando, olha, aqui tem alguém com necessidade, tem algo errado no mundo que deixa a pessoa sofrendo. Então essa é uma espécie, né, muito rápida assim, de avaliação moral sobre a nossa forma de vida, sobre ações particulares que eu devo iniciar, né, e fazer com relação às pessoas e situações em que eu me encontro no mundo. Um outro ponto importante também, né, se vocês, então isso com relação à ética, né, para vocês entenderem por que é importante essas disputas, né? Então sempre que vocês encontrarem autores defendendo, por exemplo, abordagens em que valorizam as emoções no comportamento moral, normalmente eles não tomam as emoções como sendo reações cegas, né? Eles tomam as emoções como sendo algo mais, né? Algo que tem capacidade, tem condições, digamos assim, de demonstrar propriedades avaliativas, né? E fazer com que o nosso juízo seja melhor formulado, né? Em função daquilo que as emoções informam, né? Então elas são um tipo de sensibilidade, né? E essa sensibilidade, para pensar emoções como uma sensibilidade especial, né, eu preciso que elas tenham capacidades epistêmicas, né, capacidade de detectar o que está acontecendo. Se elas forem simplesmente uma reação fisiológica, elas perdem, né, essa propriedade. Então esse é o sentido, é um primeiro sentido em que é importante
discutir qual a natureza das emoções, porque essa discussão tem impacto no domínio da ética, no domínio da moral. Vocês vão responder perguntas, vocês vão dar respostas para problemas morais diferentes se vocês adotarem uma teoria mais das emoções como mais sensoriais, mais fisiológicas, e se vocês adotarem uma teoria mais cognitivista. Um outro ponto também que é importante é mostrar, normalmente na história da filosofia, agora eu não estou mais falando da ética, mas na epistemologia, normalmente na história da filosofia se defendeu que emoções atrapalham processos cognitivos, né? Elas são obstáculos para o conhecimento. Então a pessoa, vocês conhecem, né, essa doutrina, né? A pessoa que está apaixonada, ela não vê que está sendo traída, por exemplo, não vê que a pessoa que ela gosta não presta. Então as emoções, elas cegam, né? Elas encobrem a nossa percepção, elas distorcem a realidade, elas têm um componente subjetivo muito grande que impede a percepção objetiva de como as coisas são. Então esse é um segundo ponto também que é importante discutir o que são emoções, né? Porque se as emoções forem não só processos incontroláveis, né, mas processos que eu posso, de alguma maneira, eles são refratários, digamos, eles são permeáveis à reflexão e não refratários à reflexão. Se eu posso pensar, por exemplo, que tem certos tipos de investigação que não só exigem objetividade, mas que exigem envolvimento emocional. Então, como por exemplo, tem certas formas, certos tipos de investigação, né, certos assuntos que ter o envolvimento emocional parece fundamental para alguém conseguir se interessar, né, pelos temas que estão sendo colocados. Então, nesse caso, vocês estão vendo aqui, né, o que se mostra é o contrário, né? Por exemplo, emoções como curiosidade, emoções como uma certa... até certos estados de raiva, assim, que vocês têm de alguém, né, que acusou vocês falsamente, como nos filmes é comum ver, né, a pessoa... ela é envolvida numa trama e ela fica com raiva, e essa raiva ajuda ela a perceber coisas e procurar informações, daí ela consegue no fim provar a sua inocência. Então ter esses sentimentos, essa relação afetiva com os objetos que nós lidamos, com o que nós estamos tentando conhecer, digamos assim, é o que faz, é essencial, né, para conseguir sucesso em certas pesquisas, em certas investigações. Então aqui também vocês vão vendo que, dependendo como vocês entendem as emoções, né, se vocês entendem elas como reações abruptas, né, como a raiva que me impede completamente, né, de me controlar, ou de ver qualidades de outra pessoa, ou como o amor cego, né, se vocês pensarem que todas as emoções são como amor cego, então não tem de fato não tem como defender que elas são importantes cognitivamente. Mas se vocês perceberem que emoções elas abrangem, né, um domínio muito vasto, e que algumas das emoções elas se assemelham mais, né, a estados de forte domínio, né, de processos reflexivos, e outras que são mais permeáveis e que são essenciais e que estimulam processos reflexivos, né? Então vocês vão ver que o interesse intelectual, por exemplo, vocês vão ver então que emoções, como vocês definirem emoções, vai ser essencial para explicar por que elas atuam também, né, em processos reflexivos. Então tem alguns estudos agora mais recentes, por exemplo, que têm procurado mostrar a importância da wonder, né, que é esse sentimento de admiração, que ele é fundamental para a religião, por exemplo, é fundamental para descobertas científicas, né? Então tem várias outras emoções, né, que têm um papel intelectual, que fazem com que as pessoas consigam conhecer melhor, né, e tenham uma visão. Nesse caso, elas são necessárias para uma visão objetiva, né, porque se eu não tiver emoção, eu não vou conseguir enxergar todos os detalhes, né, tal como uma pessoa que está profundamente envolvida consegue enxergar. Então, ao contrário, né, do que se diz, então esse é um exemplo para mostrar que as emoções têm valor cognitivo, né, também.
E eu vou ilustrar então com esses dois itens para vocês, né? Eu queria, porque no início ali pode ter ficado um pouco difícil assim de perceber porque que eu iniciei a disciplina discutindo a ontologia, né? Mas eu acho que esses dois exemplos que eu acabei de dar, eu vou agora na próxima unidade eu vou explorar. Acho que vocês vão gostar bastante, assim como as emoções têm impacto na ética, na moralidade, como as emoções têm impacto na prática médica, como as emoções têm impacto o tipo, né, de impacto que elas têm na religião, na arte, né, vou falar do cinema, então eu vou tentar mostrar para vocês, aí a ontologia vai ser pressuposta, né, em alguns casos eu vou enfatizar mais alguns aspectos das emoções, em outros, né, mas vai ficar claro como a compreensão adequada, né, do que é uma emoção vai ajudar a compreender como responder perguntas, né, no domínio da ética, no domínio da arte, no domínio da religião e assim por diante. Do cuidado, né, entre pessoas e etc. Né? Então, espero que essa primeira unidade tenha ficado razoavelmente clara assim, para vocês, e a partir de agora então nós vamos ver como que as emoções impactam, né, que tipo de papel elas desempenham em outras áreas, né, da investigação filosófica, digamos assim. Tá bom? Um abraço então e até o nosso próximo encontro.